Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai começar a ler o capítulo 5 do livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E o título do capítulo é O que fazemos agora? Vejo os meus padrões e opto por fazer mudanças. Então, até o capítulo 4, a gente viu o quanto, quais são os padrões de crenças limitantes e de pensamentos que criam a realidade que a gente não deseja. E do capítulo 5 em diante, a gente começa a ver o que fazer com isso, que a gente chegou às conclusões, né? Então, vou começar a ler. Capítulo 5. Decidir mudar. A essa altura, as pessoas reagem de forma diferente. Uns erguem as mãos em horror diante do que podem chamar de bagunça de suas vidas. Outros desistem de tentar lutar. Outros ainda ficam com raiva de si mesmos ou da vida e também desistem. Desistir significa dizer: é inútil e impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. E mais, continue do jeito que está. Pelo menos você sabe lidar com esse sofrimento. Você não gosta dele, mas é o seu conhecido e você só espera que não vá piorar. Então, aqui ela fala um pouco quando a pessoa tem a consciência que a vida está uma grande bagunça, como ela usa o termo aqui, ela pode tomar algumas atitudes, né? Chegar à conclusão que não vale a pena mudar, é melhor ficar onde ela está mesmo, pelo menos é alguma coisa que é conhecida, mesmo que seja algo ruim. Pode ser uma das atitudes quando a pessoa chega à conclusão de que tem uma bagunça na vida dela, né? Para mim, a raiva habitual é como se ficar sentado num canto com um chapéu de burro na cabeça. Isso lhe parece familiar? Algo acontece a você e você fica com raiva. Outra coisa acontece e você fica com raiva de novo. Mais uma coisa acontece e você volta a ficar com raiva. Porém, nunca vai além do que ficar com raiva. O que adianta isso? É uma reação tola desperdiçar energia apenas em ficar com raiva. Também trata-se de uma recusa em ver a vida de uma maneira nova e diferente. E aqui ela fala sobre o ficar preso em sentir raiva, né? Quando as coisas acontecem. Seria Mas muito... isso não é o ego, quando a gente fica com raiva porque quer prevalecer? A raiva é um sentimento tão natural quanto o amor, tá? O que acontece é você ficar preso na raiva. A raiva deveria ser um sentimento que ele passa pela gente. Aqui mais para frente no livro, ela ensina formas de você sentir a raiva, mas aprender a liberar a raiva, não ficar com ela. O que ela está criticando Ah, entendi. aqui é o ficar agarrado na raiva, é o sentir a raiva e Sim, ficar ali no cantinho da raiva, entendeu? tá Mais para reclamando, reclamando. ficar só É. reclamando que teve contratempo, que aconteceu coisa que não era boa. Esse é o ponto, né? Aí ela até continua aqui. Seria muito mais útil perguntar-se como você está criando tantas situações que o enraivecem. Em que você está acreditando que causa todas essas frustrações? Quanto mais se entrega à raiva, mais cria situações que o enraivecem, o que o faz ser como o bobo da classe que fica de castigo num canto com um chapéu de burro na cabeça. Esse parágrafo despertou em você sensações de raiva? Ela pergunta. Ótimo, acho que acertou no alvo. Já é algo que você deveria, é algo que você poderia se dispor a mudar. Tome a decisão de estar disposto a mudar. Aqui ela começa a entregar a chave de como resolver essas questões todas. Se você quer mesmo saber o quanto é teimoso, analise a ideia de estar disposto a mudar. Todos queremos que nossa vida se modifique, que as situações fiquem melhores e mais fáceis, mas não queremos ser obrigados a mudar. Gostaríamos mais que eles mudassem, que as outras pessoas mudassem, né? Mas para que tudo se modifique, precisamos mudar por dentro. Ou seja, a mudança começa com a gente, por dentro. Temos que mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Esse é o passo seguinte. Já estamos a par do que são os problemas e de onde eles vieram. Agora é a hora de estarmos dispostos a mudar. Sempre tive um traço de teimosia no meu interior. Mesmo atualmente, quando decido fazer alguma modificação em minha vida, às vezes essa teimosia sobe à superfície e minha resistência em mudar o meu modo de pensar é bem forte. Posso temporariamente ficar indignada, enraivecida e distante.
Aqui ela está contando as reações dela sobre quando ela percebe que ela precisa mudar algo nela mesma. Sim, isso ainda acontece comigo depois de todos esses anos de trabalho. É uma de minhas lições. No entanto, agora, quando isso ocorre, sei que estou atingindo um importante ponto de mutação. Sempre que decido fazer uma mudança em minha vida, deixar ir alguma coisa, preciso mergulhar mais fundo dentro de mim para conseguir. Então, ela mesma está dizendo da dificuldade que ela tem de mudar, né? Cada velha camada deve ser removida para ser substituída por novos pensamentos. Algumas vezes é fácil, em outras é como tentar levantar uma rocha com uma pena. E aqui ela fala um pouco sobre essa questão do pensamento, né? Cada velha camada deve ser removida para ser substituída por novos pensamentos. É aquele momento que você percebe que você tem pensamentos que não te ajudam e que você precisa começar a mudar esses padrões de pensamentos. Alguns são fáceis de mudar, outros são bem difíceis, como levantar uma rocha pesada. Quanto mais tenazmente me agarro a uma velha crença, quando digo que quero fazer uma mudança, mais sei que é importante para mim livrar-me dela. Aqui ela fala sobre o apego, né? Quando você percebe que você precisa mudar uma crença, mas você fica lá agarrado na crença. E aí ela fala, quando eu percebo que eu estou agarrada a uma crença, é que eu percebo que eu preciso me livrar dela. E é só aprendendo essas coisas que posso ensinar os outros. Então, ela também fala que o quanto ela tem dificuldade, ela se supera, ela consegue ajudar as outras pessoas e ensinar as outras pessoas também quando ela supera isso. Creio que muitos mestres realmente bons não vieram de lares alegres, onde tudo era fácil. Geralmente foram criados num ambiente de dor e sofrimento, e foram removendo as camadas até atingirem o ponto de onde agora podem ensinar os outros a se libertar. Muitos grandes mestres estão continuamente trabalhando para deixar ir embora ainda mais, para remover camadas de limitações cada vez mais profundas. Isso se torna uma ocupação para a vida toda. E aqui é interessante observar que muitas vezes quem decide trabalhar com o outro, né, cuidar do outro, trabalhar com terapia, essa pessoa, mais do que ninguém, ela pode ter tido uma origem num lar que não era confortável para ela, né, com grandes questões, e o quanto ela trabalha camadas e mais camadas dela para conseguir ajudar outra pessoa. E também ela ressalta que isso é uma ocupação para a vida toda, né, para qualquer pessoa, na verdade. A Mas principal... às vezes, Pode mas falar. dizem que quando a gente começa a ensinar os outros, a gente também está limpando e escutando a gente, né? Sim, é muito comum você estar atendendo alguém, conversando com alguém, e você ouvir a história da pessoa espelhada em você, né? Você espelhado na pessoa, e você falar, meu Deus do céu, eu já passei por isso, né? Posso ajudar essa pessoa? Verdade. Eu acho até que é um pouco de física quântica, assim. Eu acho que a gente acaba atraindo pessoas para cuidar, né? Que seja uma situação que a gente já lidou, que a gente saiba lidar, sabe? É muito difícil aparecer alguém que não tenha nada a ver, assim, que você não sabe nem como começar a trabalhar. É muito, muito difícil, muito raro de acontecer no trabalho de terapeuta, na verdade. Eu imagino. A principal diferença entre o modo com que eu costumava trabalhar para soltar minhas crenças e o modo como faço agora é que atualmente não tenho que ficar com raiva de mim mesma para agir. Não escolho mais acreditar que sou uma pessoa má só porque descubro algo mais para mudar dentro de mim. E eu queria reforçar aqui até um papo que nós tivemos na semana passada sobre essa questão de cada vez descobrir uma coisa para curar e não reagir na culpa, né? Mas sim procurar reagir com leveza, porque a coisa mais comum do mundo é exatamente isso. É você ficar com raiva de você porque você descobriu que tem mais alguma coisa para cuidar. E, na verdade, outra... Deveria ser, né? A gente deve tentar que seja de uma outra maneira, que seja leve, que procure cuidar e falar, olha que bom, né? Tenho isso para cuidar e tentar trazer isso, tratar isso com a máxima leveza possível. E eu usei uma palavra que eu já ensinei que a gente não deveria usar, que é o deveria. Então foi uma falha técnica aqui. Faxina. O trabalho mental que faço hoje em dia é semelhante a uma faxina em casa. Entro em todos os meus cômodos mentais e examino os pensamentos e crenças dentro deles. Alguns eu amo, por isso dou-lhes brilho e polimento para torná-los mais úteis e belos.
Outros noto que precisam de conserto e restauração, e cuido deles da melhor maneira no momento. Outros ainda são como jornais e revistas velhas, ou roupas que não servem mais. Que ela está fazendo uma analogia sobre como cuidar dos nossos pensamentos, né? Alguns não servem, a gente joga fora, outros a gente pode consertar e restaurar, e outros a gente ama e deve dar mais brilho para eles. E aí ela fala dos roupas que não servem mais. Estes eu jogo no lixo e esqueço deles para sempre. Não é necessário eu ficar com raiva ou sentir que sou uma pessoa má para fazer isso. É tão simples assim. Viu um pensamento que não presta, que não é bom, que não está te ajudando em nada, joga fora, sem dó nem piedade. Exercício. Estou disposto a mudar. Esse exercício é muito valioso. Muito valioso. Muda a vibração na hora fazendo ele. Vamos usar a afirmação: estou disposta a mudar. Repita com frequência: estou disposta a mudar, estou disposta a mudar. Toque na frente do pescoço enquanto diz: estou disposta a mudar. Esse é o centro energético do corpo, onde ocorre a mudança. Tocando na frente do pescoço, você está reconhecendo o processo de mudança. Esteja disposto a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida. Tome consciência do que onde você não quer mudar é exatamente a área onde mais necessita mudar. Estou disposta a mudar. A inteligência universal está sempre respondendo aos nossos pensamentos e palavras. As coisas definitivamente começarão a mudar à medida que você for fazendo essas afirmações. E aqui eu quero dar uma dica que é a seguinte: às vezes você tem uma situação difícil na sua vida, né, desafiadora, e que parece que aquilo nunca vai mudar, né, ou algo em você que parece ser um padrão tão complicado de mudar. Então, toda vez que você sentir um peso e parecer que é algo complicado de mudar, toca no pescoço e fala: estou disposta a mudar tal situação. Você vai perceber como a vibração, que parecia algo tão pesado, tão difícil de mudar, tão desafiador, você vai perceber a vibração mudando na hora. É uma dica que eu dou e que funciona muito, tanto comigo quanto com os meus clientes. Eu Muitos já modos. anotei aqui. Vai Já funcionar anotei. muito, mas muito. Semana passada mesmo eu tive um desafio assim, eu nem lembro exatamente a situação, até se eu lembrasse eu compartilharia aqui, mas me parecia um padrão bem difícil para mim, meu. E aí eu comecei na hora, colocar a mão no pescoço e falar: estou disposta a mudar tal padrão, estou disposta a mudar. Daí parece que assim abriu a nuvem, estava um dia nublado, a nuvem se dissipou, assim, sabe? Então é muito legal perceber isso. Testa para você ver, depois você me conta. Vou fazer. Aí aqui a gente continua a ler, né? Muitos modos de mudar. Trabalhar com minhas ideias não é o único meio de eu mudar. Existem muitos outros métodos que funcionam igualmente bem. No final do livro, eu dou uma lista das muitas maneiras que você poderá usar para melhorar seu processo de crescimento. Pense em apenas algumas delas no momento. Existe a abordagem espiritual, a abordagem mental e a abordagem física. A cura holística abrange corpo, mente e espírito. Você pode começar em qualquer uma dessas áreas, desde que se proponha a mais cedo ou mais tarde incluir as outras. Alguns começaram com a abordagem mental e começaram terapia ou workshops. Outros iniciam o trabalho na área espiritual com meditação ou preces. Quando você se propõe a fazer uma faxina em sua casa, não importa realmente por qual cômodo vai começar, apenas escolha a área que mais o atrai. As outras virão quase por si só, né, por si mesmas. Pessoas que não se importam com sua própria alimentação e iniciam um trabalho no nível espiritual, muitas vezes se veem atraídas pela nutrição balanceada. Encontram um amigo, um livro ou uma aula que fala no assunto, fazendo-os compreender que o que ingerem tem muito a ver com o que sentem e aparentam. O fato é que um nível sempre leva a outro quando existe a disposição de mudar e crescer. E aqui é uma dica: de repente, se começar pelo mental é difícil para você, você pode começar pelo espiritual, pelo físico, mas comece por algum lugar que um lugar vai levar ao outro. Eu pessoalmente, dou muitos poucos conselhos sobre nutrição, porque descobri que os vários sistemas
não são bons para todos os indivíduos. Todavia, tenho uma lista de bons profissionais no campo da holística e envio clientes a eles quando vejo a necessidade de conhecimento nutricional. Essa é uma área onde cada um deve encontrar o seu próprio modo, ou procurar um especialista que o submeta a testes específicos. Muitos dos livros sobre nutrição adequada foram escritos por pessoas que estavam doentes e inventaram um sistema que os curou. Sua intenção é ensinar a outros os métodos que usaram. No entanto, cada pessoa é uma pessoa. Então, aqui ela está falando que ela não tem uma forma específica de recomendar sobre alimentação, né? Uma dieta específica, uma nutrição específica, mas sim que para cada pessoa existe a mais adequada para ela. Por exemplo, a dieta macrobiótica e do crudivorismo são duas abordagens nutricionais completamente diferentes. Os crudívoros nunca cozinham nada, raramente comem pão ou cereais e tomam maior cuidado para não comer frutas e verduras na mesma refeição. Além disso, jamais usam sal. O pessoal da macrobiótica cozinha praticamente toda a sua comida, tem um sistema diferente de combinação de alimentos e usa muito sal. Essas duas dietas funcionam. Essas duas dietas já curaram organismos. Todavia, nenhuma das duas é boa para todo mundo. Minha abordagem nutricional pessoal é simples. Se cresce, coma. Se não cresce, não coma. Ou seja, ela só come alimentos vivos, né? Nada de coisas processadas. Tome consciência do que você come. É como prestar atenção a pensamentos. Também podemos aprender a prestar atenção aos nossos corpos e aos sinais que surgem quando comemos de formas diferentes. Não sei se vocês já fizeram esse teste, mas quando eu como algo diferente, o meu corpo, ele espana inteirinho. É muito interessante observar isso. O quanto o alimento interfere no seu padrão vibracional, interfere no seu nível de energia no dia. Limpar a casa mental depois de uma vida inteira se entregando a pensamentos negativos é semelhante a entrar numa boa dieta depois de uma vida inteira que se passou ingerindo a comida errada. Tanto uma como outra podem criar crises antes de surgir a cura. Quando muda a dieta física, o corpo começa a tirar fora todos os resíduos tóxicos acumulados e geralmente a pessoa se sente muito mal por alguns dias. O mesmo acontece quando se toma a decisão de modificar os padrões de pensamento. A situação pode parecer pior por algum momento, por algum tempo. Então, se você tomou a decisão de mudar o seu padrão de pensamento e parece que deu uma bagunçada aí, tá, é normal. A situação pode parecer pior por algum tempo. Lembre-se por um instante do fim de um jantar de Natal. Tudo já foi comido e chegou a hora de limpar a forma onde foi assado o peru. Ela está toda queimada, engordurada e com crostas. Então, colocamos água e detergente dentro dela e deixamos de molho por algum tempo. Então, começamos a raspar a forma. Agora é que está mesmo uma sujeira. Na hora que você começa a limpar a forma, começa a subir aquela sujeira toda. Parece pior do que antes, porém, se começarmos a arear com vontade, logo teremos uma forma tão limpa como se fosse nova. Então, aqui ela faz a analogia da começar a limpar a forma de gordura com esse limpar os nossos pensamentos negativos que estão criando a realidade que a gente não deseja. No começo pode parecer uma grande forma gordurenta e parecer que aquilo não vai ter fim. Só que, na verdade, é para persistir no caminho, para que a forma fique limpinha. E o pensamento, a casa mental também. O mesmo acontece quando se trata de limpar um padrão mental seco e encrostado. Quando deixamos de molho, coberto de boas ideias, a sujeira acaba subindo à superfície. Usando mais novas afirmações, logo estaremos limpos de qualquer velha limitação. Então, ela fala de persistir no processo. Exercício, querendo mudar. Então, decidimos que estamos querendo mudar e usaremos todos os métodos existentes que possam funcionar para nós. Deixe-me descrever um dos que eu uso comigo mesma e com outros. Primeiro, olhe no espelho e diga a si mesma: estou querendo mudar. Note como você se sente. Se estiver hesitante, resistindo ou simplesmente acha que não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença está se agarrando?
Por favor, não se repreenda, só perceba qual é ela. Aposto que essa crença tem lhe causado um bocado de encrencas. De onde será que ela veio? Você sabe? Quer saibamos ou não de onde ela veio, vamos fazer algo para dissolvê-la agora mesmo. Volte para o espelho e, olhando bem no fundo dos seus olhos, toque o centro do seu pescoço e diga em voz alta 10 vezes: Estou querendo deixar ir toda a resistência. Estou querendo deixar ir toda a resistência. Então, quando você identificar algum padrão de pensamento que está parecendo mais complicado de mudar, ou que você está resistindo a fazer alguma mudança na sua vida, pergunte-se por quê, né? Aqui, aonde, né? A que velha crença ela está se agarrando? E, ao invés de se repreender, só perceba qual é ela, qual é a crença. E aí, mesmo que você não saiba de onde ela veio, faça esse exercício, coloque a mão no pescoço e diga: estou querendo deixar ir toda a resistência. O trabalho com o espelho é muito poderoso, e fazer isso na frente do espelho, né? O trabalho com o espelho é muito poderoso. Quando crianças, recebemos a maioria das mensagens negativas de outros que nos olhavam bem no olho, talvez sacudindo um dedo contra nós. Hoje, quando a maioria de nós se olha no espelho, diz algo negativo, quer criticando a sua aparência ou menosprezando alguma atitude. Olhar-se bem no olho e fazer uma declaração positiva sobre si mesmo é, na minha opinião, o modo mais rápido de se conseguir bons resultados com afirmações. Então, faça isso, pegue o hábito de olhar no espelho, olhar bem no fundo dos seus olhos e falar afirmações positivas sobre você. E o capítulo 5 foi isso. Eu vou fazer uma meditação aqui agora. Você quer falar alguma coisa sobre o capítulo 5? Não, mas é bem interessante, né? Assim, você sabe que eu chego, às vezes, perto da minha mãe, ela só sabe reclamar. Aí eu falo para ela, mas você está reclamando. Não, eu não estou reclamando, eu estou te contando. Eu falo, gente, ela não percebe, entendeu? Como é difícil as pessoas perceberem isso, né? Que É, se torne... o padrão, né? É, é muito difícil, mas é interessante. Mas eu já anotei aqui. Estou disposta a mudar, né? Segurar a mão no pescoço e ver qual é a crença. Estou querendo deixar toda a resistência e É, fazer isso na frente do espelho. sim, sempre com a mão no pescoço. Os dois É, exercícios com a mão no pescoço. É bem legal, você vai sentir uma grande diferença aí para você. E agora, então, eu vou fazer uma meditação para a gente finalizar com o exercício do final. Vamos lá. Pode fechar o olho. Fazer uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Mais uma vez, uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Relaxe o seu corpo. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Agora escolho com calma e objetividade ver meus velhos padrões e estou disposta a fazer mudanças. Sou receptiva, posso aprender. Estou querendo mudar. Escolho me divertir enquanto faço isso. Escolho reagir como se eu tivesse encontrado um tesouro quando descubro algo mais para soltar. Vejo-me e sinto-me mudando momento a momento. Os pensamentos não têm mais poder sobre mim. Sou o poder do meu mundo.
Opto por estar livre. Tudo está bem no meu mundo. No seu tempo, você pode fazer mais uma inspiração e abrir os seus olhos. Então, foi por hoje é isso no nosso Clube do Livro. Semana que vem a gente vai ler o capítulo 6, que é falando inteirinho sobre a resistência à mudança. Então, se você sente que você se resiste, quando alguma coisa acontece na sua vida, uma coisa inesperada, você inicialmente fica desesperado, fica pensando, ai meu Deus, e acaba resistindo à mudança, esse é o capítulo que você tem que estar aqui junto para ouvir, hein? Então, até semana que vem. Um beijo. Ô, Agatha,